E o Internacional tropeçou dentro de casa e permitiu ao Flamengo ter a faca e o queijo na mão para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes sobre esse jogo. Preciso falar também sobre o São Paulo, que empatou com o Ceará em casa e tem notícia de negociação com o Diego Costa. Preciso falar ainda sobre o Atlético Mineiro, que não venceu mais uma vez e o torcedor do Galo não quer mais Jorge Sampaoli. Tem novidades sobre o Corinthians, outro que empatou dentro de casa e vai correr enorme risco de não se classificar para a Libertadores da América. Para fechar, preciso falar sobre a derrota por 3-0 do Vasco pro Fortaleza, o Vasco afundado na zona do rebaixamento. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedir para deixarem like no vídeo e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Vasco, que foi a Fortaleza e tomou 3-0 do Fortaleza, jogo irreconhecível, mais um do time de Vanderlei Luxemburgo, que foi dominado do primeiro ao último minuto. O time da casa foi muito melhor e mereceu os 3 pontos. O jogo era fundamental para as pretensões, tanto do Fortaleza quanto do Vasco da Gama. Com a vitória, o Fortaleza pulou para 41 pontos ganhos e nesse momento aparece com apenas 4% de chance de rebaixamento. Isso porque o Fortaleza abriu 4 pontos para o primeiro time na zona do rebaixamento, que é justamente o Vasco da Gama. Vasco em situação extremamente complicada, 4 jogos sem vencer, são 2 empates e 2 derrotas nas últimas 4 partidas e só tem confrontos pesados daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Pega o Internacional em casa, o Inter líder do campeonato precisando vencer, visita o Corinthians fora de casa na penúltima rodada e pega o Goiás na decisão, na rodada final. O Goiás pode chegar a essa última rodada ainda com chances de escapar da zona do rebaixamento. Os gols marcados pelo Fortaleza, do Igor Torres, do David e do Romarinho, 2 gols no primeiro tempo, o Romarinho fechou o placar no segundo tempo. Fortaleza, como eu disse, chegou a 41 pontos, o Vasco estacionou nos 37, o Vasco que ocupa nesse momento a 17ª colocação. Queria fazer um resumão de como é que estão as chances de rebaixamento de acordo com o Tristão Garcia, matemático bastante conhecido do mundo do futebol. Botafogo é o único já rebaixado, 100% de chance. Curitiba aparece com 99%, o Goiás, de acordo com o Tristão Garcia, tem 93% de chance de rebaixamento. Aí aparecem o Bahia com 53% e o Vasco da Gama com 50%. As chances do Fortaleza e do Sport mínimas. Fortaleza com 4% de chance e o Sport com apenas 1% de chance. Queria só chamar a atenção para a disputa entre Vasco e Bahia. Para mim são os dois únicos candidatos, os dois times que ainda tentam escapar dessa última vaga. Por que o Bahia aparece na frente do Vasco nesse momento? Ambos têm 37 pontos, mas o Bahia tem uma vitória a mais do que o Vasco. São 10 vitórias para o time de Salvador, 9 vitórias para o time do Rio de Janeiro. Ou seja, o Vasco não pode, em hipótese alguma, terminar o campeonato empatado com o Bahia em pontos, senão ele vai para a segunda divisão. Bora falar agora sobre um jogaço, empate em 3-3 do Corinthians com o Atlético Paranaense na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, um segundo tempo ruim, especialmente depois das mexidas do Wagner Mancini. Os gols do Corinthians marcados, 2 pelo Mosquito e mais um do Gabriel, o Gabriel volante marcando gol de cabeça. Já os gols do Atlético Paranaense foram marcados pelo Abner, bonito batida de perna esquerda, pelo Canezinho, num rebote do Cássio, e o Vitinho marcou o gol que definiu o placar de 3-3. O Corinthians chegou a correr riscos até de perder o jogo, especialmente nos minutos finais. Mas já dá para dizer que esse empate foi bem ruim, porque o Corinthians, que segue em 8º lugar, vai correr enorme risco de não garantir a classificação para a Libertadores da América. A gente deve ter um G8, ou seja, os 8 primeiros colocados garantindo vaga na Libertadores da América. O grande drama é que o Corinthians tem daqui até o fim do campeonato 3 partidas complicadíssimas. O Corinthians pega o Flamengo fora de casa, precisando urgentemente dos 3 pontos para ser campeão brasileiro. Depois o Corinthians recebe o Vasco ameaçadíssimo pela zona do rebaixamento e fecha a participação contra o Internacional fora de casa, no Beira-Rio. Ou seja, os 2 líderes do campeonato serão adversários do Corinthians como visitante, o Corinthians visitando esses times, além do Vasco da Gama. Se o Corinthians fizer só 3 pontos, os 3 pontos contra o Vasco, talvez não seja suficiente para conseguir pelo menos a 8ª colocação, isso porque há enorme equilíbrio nessa busca pela classificação. O Corinthians é o 8º colocado hoje com 49 pontos ganhos. Só que o Atlético Goianiense, que é o 13º, aparece só 3 pontos atrás.
ou seja, o Corinthians vai precisar somar pelo menos 6 pontos dos 9 que ainda disputam para ter alguma chance para se classificar entre esses 8 primeiros. Disputa pela classificação para a Libertadores da América envolve o Corinthians com 49, o Bragantino com 48, o Atlético Paranaense com 47, o Santos com 47, o Ceará com 46 e o Atlético Goianiense também com 46. Para a próxima partida do Corinthians contra o Flamengo no Rio de Janeiro, a grande expectativa é pela volta do Casares. Mancini disse na entrevista coletiva pós-jogo que o Casares já voltou a treinar com o grupo, ainda não dá para cravar que ele vai ter condição, mas essa é a grande expectativa de um Corinthians reforçado para enfrentar um grande, para mim, o principal candidato ao título do Brasileirão. Bora falar agora sobre o 0 a 0 entre Fluminense e Atlético Mineiro, jogo disputado no Rio de Janeiro, jogo amarrado de poucas chances criadas, o jogo só esquentou mesmo nos minutos finais, nos acréscimos do segundo tempo, com chances de gol para os dois lados. Acho que o 0 a 0 até ilustrou bem o que foi o jogo, acho que acabou sendo merecido. Mas dá para dizer que o resultado encheu a paciência do torcedor do Atlético Mineiro, que já andava zangado com o Jorge Sampaoli e invadiu as redes sociais exigindo a demissão do Sampaoli. Uns pedindo a demissão, outros falando que está na hora dele aceitar a proposta do Olympique de Marselha. Teve torcedor do Galo sugerindo que o Atlético abra mão da multa rescisória de $800 mil para que o Sampaoli vá o mais rápido possível para o Olympique de Marselha. E é muito curioso ver esse comportamento do torcedor, porque até alguns meses atrás o Sampaoli era idolatrado pela torcida do Galo. Era a grande esperança de título, mas a grande verdade é que o Sampaoli não conseguiu conduzir esse time como se imaginava. O Atlético está completamente fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesse momento é o terceiro colocado com 61 pontos ganhos. Se tivesse vencido ainda teria alguma chance, mas com mais esse empate está fora da briga. Atlético que inclusive tem só a 12ª melhor campanha como visitante. 19 pontos conquistados contra, por exemplo, 34 do Flamengo. São 15 pontos a menos do que o rubro-negro na condição de visitante. Para mim está aí o grande calcanhar de Aquiles dessa campanha do Galo. Atlético que se reforçou com mais de 180 milhões de reais ao longo do ano de 2020, mas o Sampaoli não conseguiu transformar esse time em competitivo, especialmente nos momentos decisivos como agora. O que o Atlético ainda disputa daqui até o fim? O Atlético visita, ou melhor, o Atlético recebe o Bahia, visita o Sport e termina sua participação contra o Palmeiras dentro de casa. Já está classificado para a Libertadores da América, vai precisar de mais alguns pontos para assegurar a classificação direta para a fase de grupos, não ter de correr o risco de disputar a pré-Libertadores. Já o Fluminense é o quinto colocado, 57 pontos ganhos, aparece 2 pontos atrás do São Paulo. É bem verdade que tem um jogo a mais do que o tricolor paulista. Só para completar, vale a lembrança de que o São Paulo tem sido especulado pelo Olympique de Marselha e a decisão sobre o futuro do São Paulo deve ser anunciada no fim do Campeonato Brasileiro. O São Paulo disse aos franceses que tem um compromisso com o Galo e quer se posicionar de forma oficial apenas quando o Brasileirão terminar. Bora falar agora sobre o São Paulo, que mais uma vez tropeçou, ficou no 1 a 1 contra o Ceará dentro de casa. Na primeira partida, sem Fernando Diniz, o Marcos Visóri foi o responsável por comandar o time. Comandar é modo de dizer, porque na volta do intervalo as câmeras flagraram o Daniel Alves passando instruções para o Visóri. Então dá para dizer até que foi o Daniel Alves quem comandou esse time do São Paulo. São Paulo que fez bom primeiro tempo, criou inúmeras oportunidades de gol, esbarrou no Richard. No segundo tempo o São Paulo criou menos, incomodou menos o goleiro do Ceará, ainda saiu atrás. Uma falha bizarra do Thiago Volpi, mais uma do goleiro do São Paulo que foi tentar driblar o Chu. O Chu roubou a bola do Volpi e empurrou para dentro do gol. O São Paulo ainda no finalzinho conseguiu chegar ao gol do empate, sempre com o Luciano. Thiago Volpi muito contestado pelo torcedor. Acho que não dá para falar nada a respeito do caráter do Volpi, mas podemos sim contestar o fato de o São Paulo ter gastado 20 milhões de reais por um goleiro que oscila demais, que falha bastante, não valeu em hipótese alguma tamanho investimento. Sobre o Hernan Crespo, técnico que deve ser anunciado nas próximas horas, o argentino vai fechar um contrato de 2 anos com o São Paulo, terá salário de R$1 milhão por mês para ele e para 5 membros da comissão técnica, já tem o nome dos membros. Juan Brada vai ser o ajudante de campo, o Gustavo Soto e o Alejandro Carran serão os auxiliares, o Tobias Carran será analista de vídeo e o Gustavo Nepote será o preparador de goleiros. Toda essa turma se junta ao Crespo por um contrato de 2 temporadas. O São Paulo deve oficializar esse acordo nas próximas horas. Estou apurando uma história de que, além do Crespo, São Paulo negociava com mais um treinador.
mas acabou pegando mal uma série de exigências feitas por esse técnico, até por isso o Crespo acabou sendo escolhido. Te conto mais detalhes em breve. Só para completar a informação importante sobre o tricolor, São Paulo nos últimos dias conversou com o Juliano Bertolucci, que é o principal empresário do Brasil, é o principal empresário brasileiro no mundo. O Bertolucci tem representado o Diego Costa, que está em busca de um clube, e o São Paulo quis entender a situação do Diego Costa. Não dá nem para dizer que fez proposta, mas que sondou a situação para saber se o Diego teria interesse em trabalhar no São Paulo. É um nome que agrada demais a todos os dirigentes do tricolor, ao presidente Júlio Casares, ao Muricy Ramalho, ao Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol. O grande problema é que o Bertolucci disse ao presidente Júlio Casares que a pedida do Diego Costa é de 4 milhões de euros por temporada. Isso equivale a 26 milhões de reais. Se a gente dividir pelo número de meses, quer dizer que o Diego Costa quer 2 milhões e 100 mil reais por mês, completamente fora da realidade do São Paulo. Situação bem parecida ao do Palmeiras, que sondou o Diego Costa nos últimos dias, mas se assustou com os valores pedidos pelo atacante. Diego Costa estará em São Paulo nessa quinta-feira. Ele vem para uma reunião com o Bertolucci. A ideia do empresário é tentar convencer o Diego Costa a buscar um outro valor mais adequado à realidade dos clubes brasileiros, senão dificilmente ele vai ficar por aqui. E há a compreensão, há o entendimento por parte do Bertolucci que se o Diego Costa jogar em qualquer clube do futebol brasileiro, ele vai fazer enorme diferença, vai chamar bastante atenção. Bora falar agora sobre o Internacional e por consequência também do Flamengo. O Internacional que perdeu em casa na noite dessa quarta-feira, perdeu por 2-1 para o Sport. O Sport seriamente ameaçado pelo rebaixamento, venceu o Internacional com autoridade no Beira-Rio. O Internacional sai atrás, o primeiro gol do jogo é do Marcão. Só para contar que tudo começa a ficar ruim para o Internacional a partir da expulsão do Wendel, lateral esquerdo, que puxa por trás o Marquinhos. Isso acontece, é um lance na metade do primeiro tempo. O Wendel é expulso, o Internacional com um jogador a menos precisa fazer uma série de alterações. O Praxedes vai embora, o Internacional perde em poder de criação e passa a jogar com um atleta a menos. Para piorar, o Marcão abriu o placar, o Internacional ainda conseguiu chegar ao gol do empate com o Patrick, mas num lance absolutamente maluco, uma bola cruzada do Patrick pela direita. Todo mundo ficou com a impressão de que a bola saiu, ela não saiu, e aí o cruzamento vem da esquerda e o Dalberto faz o gol da vitória do Sport, gol da vitória por 2-1. O Internacional ainda pressionou no segundo tempo, até criou mais chances, termina o jogo com 59% de posse de bola, 17 finalizações contra 7, mas não foi suficiente para fazer 3 pontos. E esses 3 pontos eram fundamentais para as pretensões do Inter, tudo porque agora o Flamengo depende apenas de si para ser campeão. O Inter tem 66 pontos, o Flamengo tem 65, eles se enfrentam na penúltima rodada no Maracanã. Isso quer dizer que se o Flamengo vencer o Internacional, o Flamengo passa a ser o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro. A ideia do Abel Braga, o técnico do Inter, era chegar ao confronto no Rio de Janeiro contra o Flamengo com 4 pontos de vantagem. O Internacional, que antes do jogo com o Flamengo tem outro jogo no Rio de Janeiro, enfrenta o Vasco da Gama no domingo. Os próximos jogos do Internacional: Vasco fora, Flamengo fora e Corinthians dentro de casa. Já os jogos do Flamengo: Corinthians em casa, Internacional em casa e São Paulo fora de casa. Para o Tristão Garcia, o matemático acostumado a lidar com as coisas do futebol, o Inter ainda tem mais chances de título do que o Flamengo. O Inter aparece com 54%, eram 66% antes da rodada, ou seja, teve uma queda. Já o Flamengo aparece com 40% de chances de título, eram 30% antes do início da rodada. Para o Tristão Garcia, o Atlético Mineiro tem 4% de chances e o São Paulo apenas 2% de chance. Agora esqueçam a parte informativa, vou dar a minha opinião. A partir dessa derrota do Internacional para o Sport, derrota depois de uma sequência de 12 partidas sem perder, o Inter, que não era derrotado pelo Sport há 23 anos, depois desse tropeço, para mim o Internacional deixou de ser favorito ao título. Para mim, nesse momento, o grande candidato à conquista é o Flamengo, que vai enfrentar dentro de casa o Corinthians, deve fazer 3 pontos, depois pega o Internacional, é para mim favorito a fazer 3 pontos também contra o Internacional. Com esses 6 contra eventuais 3 pontos do Internacional, o Flamengo chegaria à última rodada do Campeonato Brasileiro na condição de líder e com a possibilidade de ser campeão no Morumbi. E aí seria curioso ver a torcida do São Paulo assistindo ao Rogério Ceni como campeão em pleno Morumbi. Enfim, rodadas bem decisivas, mas o Internacional cometeu um tropeço inadmissível. Perder para um time com sérias limitações como o Sport. Méritos totais para o Sport, que foi a 41 pontos ganhos, está praticamente livre da zona do rebaixamento. Já o Internacional ficou bem mais distante do título depois de um tropeço inadmissível.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e ativa o sininho para passar a receber notificações. Combinado? Nos vemos de tarde assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!